Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de MicroPython. Hoje continuamos com a sintaxe da linguagem e assim vamos formando a nossa base sólida em Python e MicroPython. Sim, pois tudo que aprendemos aqui será usado lá na frente na programação Python. Nesta aula, veremos como utilizar o condicional if e como fazer loops utilizando as estruturas for e while. Também veremos os comandos continue e break e suas utilizações dentro do loop while. Se está gostando da série, não esqueça, vai curtindo e compartilhando. Também se inscreva no canal. Eu sou o Nivaldo Matos e você está no Microlab Eletrônica. Quando programamos, muitas vezes precisamos que determinado bloco de código seja executado apenas se uma determinada condição for verdadeira. Em casos assim, devemos fazer o uso de uma estrutura condicional. O condicional if é uma estrutura que avalia uma expressão e, de acordo com o resultado, executa ou não um bloco de programação. E isto é mostrado no fluxograma ao lado, que caso a condição seja verdadeira, o fluxo de programação é desviado para a execução do bloco 1. Caso contrário, o fluxo segue sem o desvio condicional. No código exemplo, inicializamos a variável com o valor 5. Porém, o teste condicional verifica se o seu valor é 0. Logo, notamos que não houve o desvio condicional. Não podemos deixar de reforçar o uso de dois pontos após o teste condicional. Esta ação indica a necessidade de indentação de dois espaços na linha inferior ao comando if. A estrutura if-else nos permite fazer um chaveamento entre dois blocos de código conforme o resultado de um teste condicional. E isto podemos ver no fluxograma ao lado. Diferentemente da estrutura utilizando somente o comando if, aqui também temos um bloco de código executado caso o teste condicional seja falso. No programa exemplo, temos a execução do bloco 1, visto que o teste condicional retornou em verdadeiro. No entanto, se existir mais de uma condição que precisa ser verificada, devemos utilizar o comando elif para avaliar as expressões intermediárias antes do comando else. Veja o fluxograma ao lado. Quando ocorrer uma condição verdadeira, temos um desvio condicional para o bloco de código apontado. O importante aqui é notar que, caso exista mais de uma condição verdadeira, apenas a primeira será considerada, visto que após a execução do bloco de programa referente ao desvio, o fluxo de programa é direcionado para a saída da estrutura. Caso nenhuma condição seja satisfeita, o bloco de código referente ao else será executado. Esta estrutura pode ser comparada ao tradicional case switch, existente entre outras linguagens de programação, e que costuma ser utilizada na implementação de máquinas de estados. Aqui apresento uma estrutura simples, porém muito importante. Verificando o fluxograma, podemos concluir que todo o teste verdadeiro terá seu bloco executado, pois trata-se de uma estrutura série. No programa exemplo, trago uma aplicação típica, um conversor hexadecimal para decimal de 4 bits. Aqui, uma variável de saída é inicializada com 0, e cada bit da variável de entrada passa por um teste condicional. Cada bit em 1 terá seu respectivo peso binário adicionado à variável de saída. Logo, teremos o resultado da conversão presente nesta variável. Diferente do que ocorre em outras linguagens, a sintaxe do Python não possui a estrutura de repetição for tradicional, onde define-se uma variável, uma condição e um incremento no cabeçalho da estrutura. Aqui em Python, for representa uma estrutura simples e compacta para percorrer todos os elementos de estruturas iteráveis. Para a execução de um determinado range numérico, podemos utilizar a instrução for in range. Conforme mostrado no exemplo ao lado, os parâmetros do range são início, fim e passo de contagem. Porém, caso a contagem seja de 1 em 1, o parâmetro passo não necessita ser informado. Acompanhe no exemplo ao lado. A variável pos a ser declarada na primeira parte da estrutura receberá a cada ciclo um elemento contido na tupla que está sendo iterada. Ao término do loop, todos os elementos da estrutura iterável terão sido percorridos pela variável definida inicialmente. O mesmo ocorre aqui para a variável do tipo string.
A cada iteração, a variável pos recebe um caractere da string. Logo, podemos concluir que é uma ótima forma de realizar um processamento serial de dados contidos em objetos iteráveis como listas, tuplas e strings. Pois no MicroPython esta é uma forma eficiente de percorrer elementos de um objeto iterável qualquer. A estrutura de repetição while permite a execução de um bloco de código enquanto um condicional ou um critério pré-estabelecido permanecer verdadeiro. A condição é geralmente definida por uma expressão relacional, que é uma comparação que retorna verdadeiro ou falso, como vimos na aula anterior. Para utilizar o comando corretamente, você precisa inicializar as variáveis e garantir que o loop seja finito, pois de outra forma você poderá perder o controle do fluxo do programa. No programa exemplo, temos a variável inicializada com 0 e a condição é que seu valor seja menor que 5. Visto que essa variável está sendo incrementada, após 5 ciclos, o fluxo será direcionado para fora da estrutura. Aqui temos duas formas de modificar o comportamento do loop while. A primeira é utilizar o comando continue. Notamos pelo código exemplo que após a execução deste comando, o while salta para o próximo ciclo, ignorando o restante do código no interior do loop. O programa mostra uma forma simples de anular determinados ciclos dentro de uma estrutura while. A segunda forma de modificar o comportamento do loop while é utilizar o comando break no seu interior. Seu uso permite direcionar o fluxo de programa para fora da estrutura while, caso uma condição pré-estabelecida seja alcançada. Por hoje é só, e se gostou do vídeo, vai curtindo e compartilhando. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso curso de MicroPython. Até mais!